Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Bike é Legal. Hoje nós vamos ter mais uma entrevista exclusiva com Henrique Avancini, que já está se preparando para retomar as corridas internacionais. E também nesse bate-papo nós vamos conversar sobre as trilhas, em especial XCO, que está cada vez mais difícil, mas não necessariamente melhor para os atletas. Veja só que interessante as observações do Avancini. Deixe o seu like e vamos assistir. Outro dia a Jaqueline Mourão fez uma postagem e eu até fiz um vídeo no Bike é Legal a esse respeito, porque assim, eu acompanho o desenho das pistas desde sempre. Eu tive nos mundiais de 92, 94, acompanhei 4 Jogos Olímpicos de perto, vendo as provas e vendo como que está evoluindo o desenho das pistas. É interessante porque cada vez mais se aproxima aquilo que a gente conhece do downhill, aquilo que a gente conhece do freeride, porque as bicicletas também estão permitindo, mas os equipamentos de segurança dos atletas continuam basicamente o mesmo. Então a pergunta que eu faço é, o XCO vai ter um momento que ele vai ter que parar de ficar mais agressivo e mais difícil, mais técnico, sobretudo nos gaps, nos saltos, nos rock gardens? Você vê esse limite? Não, eu acho que existe o processo, né, de crescimento e talvez hoje o grande erro, a grande falha, né, dos eventos de cross-country olímpico é querer trazer a plástica, né, para as transmissões, principalmente, para a mídia que cada vez tem mais interesse para a modalidade, só que sem desenvolver isso como segurança, né? Então, a engenharia de pista do cross-country ainda é uma coisa muito amadora. Isso falando até de Copa do Mundo. Tem muita coisa muito mal feita. E aí, uma coisa é você chegar num circuito para reconhecer durante o seu treino, você olhar, você fazer, executar aquilo ali. Só que a gente nunca pode esquecer que o cross-country, acima de tudo, é uma modalidade física, de endurance. Então, quando você chega num topo de uma subida, você não está sob controle, você não tem a mesma lucidez da intensidade de um treino, enfim. Você está numa disputa, guidão a guidão, né, uma disputa em massa, tem outros atletas na pista, e aí o problema agora é que as coisas dão até menos errado, porque os atletas investem mais na preparação técnica e o equipamento tem muito mais margem. Só que, enfim, aonde a gente descia a 30 por hora no passado, hoje a gente desce a 40. Aonde a gente dropava de 1,5 m, hoje a gente está pulando de 4. E aí o problema é o seguinte, a gente erra menos até, só que quando a gente erra, que são menos vezes, o preço que você paga é maior. O próprio Fumic se machucou, ficou um tempinho fora das pistas, né? Teria sido, no caso dele, um incidente evitável num desenho de pista ou foi uma falha de pilotagem momentânea que também acontece? No caso dele, acho que ilustra até bem isso, que não é a questão da dificuldade da pista somente. O nível dele, enfim, continua crescendo, principalmente pelos equipamentos que ele tem hoje. Então, a velocidade dele num single track é mais alta do que era no passado. E ele estava treinando numa pista, num circuito de cross-country, um circuito não oficial, uma pista só de treinamento, e ele catou um toco, um pedaço de toco, ele não viu, bateu nesse toco e aí saiu, virou um pinball na floresta, saiu batendo um monte de árvores e tal, ele falou que estava um pouco acima de 50 por hora, e aí, enfim, quebrou ombro, clavícula, 6 costelas, perfurou o pulmão. Um tom bastante sério. E acho que esse é o cuidado que, às vezes, os organizadores ou os construtores de pista não se atentam, de que, beleza, tem o drop ali, tem tudo isso, o atleta ele continua andando de forma muito intensa, mais rápido do que antigamente, e esses pequenos perigos que ficavam escondidos na floresta, agora eles oferecem um risco ainda maior. E é muito difícil o atleta manter esse nível de concentração ótimo o tempo inteiro. E aí, em algum momento, ele relaxa. O problema é quando a gente perde esse nível de concentração e você vai dropar um negócio de 4, 5 metros com uma bike que não tem margem. Poxa, você entrou errado na primeira curva,
ficou um pouco lento, teve que reacelerar um pouco mais, abrir os freios e tal, o braço bateu chapado, tombo, e aí é uma queda feia, porque, enfim, o equipamento continua sendo muito limitado, são 100, 120 milímetros de amortecimento, é uma bicicleta de 10 quilos, não é uma bicicleta de downhill. Na sua opinião, esse tipo de evolução do XCO atrai novos competidores ou eventualmente afasta as pessoas que gostariam de se acercar mais do esporte e eventualmente praticarem? Por um lado, é atrativo num primeiro momento, pela plasticidade em si, pela beleza que traz para o esporte quando bem feito, e por outro, assusta um pouco mais as pessoas, porque é algo mais difícil de você alcançar. É um nível mais difícil de você desempenhar. Um bom circuito técnico não é ruim de andar, não é difícil de andar. Um bom circuito técnico, você vai ver a diferença de velocidade. Não se o cara consegue passar ou não passar. Então, assim, de todos os testes que eu já fiz, né, de todas as análises que eu já fiz, onde você ganha mais tempo numa pista é velocidade de curva. Não é rock garden, não é em salto, não é em drop. É a velocidade que você entrou na curva e a velocidade que você está saindo da curva. Esse trajeto é onde você tira mais terreno, é onde você ganha mais tempo, onde você economiza mais energia, de longe, muito disparado. E aí a curva, basicamente, enfim, não é que acrescenta mais risco você fazer uma curva mais rápida. E aí, assim, poxa, eu me pergunto, quando eu olho os circuitos, a gente constrói curvas do jeito certo, a gente calcula raio de curva, a gente calcula a ponto de apoio de curva, quase ninguém faz isso. Praticamente ninguém faz isso. Então, assim, o que é técnico de verdade não necessariamente está sendo explorado, não necessariamente está sendo tá julgando os atletas, né? E aí, às vezes, é mais fácil construir, enfim, um amontoado de pedras que visualmente oferece um desafio, mas às vezes tecnicamente não oferece um desafio para a pilotagem, oferece só risco para o atleta. E aí a minha velocidade ela ficava cada vez mais próxima do atleta amador, porque o risco era muito alto para todo mundo, inclusive para mim. E aí quando começou a trabalhar a coisa de uma forma mais refinada, poxa, são curvas mais trabalhadas, são os rollers, são saltos mais seguros, esse tipo de coisa, aí a velocidade começa a aparecer a diferença, né, da qualidade de pilotagem. E acho que esse que é um ponto que a gente precisa entender. O perigo, ele não testa a sua capacidade técnica. No circuito internacional da Copa do Mundo, quais pistas que você diria que são pistas dentro deste conceito de técnica que acumula rapidez, acumula técnica e acumula também segurança para todos? Acho que um bom exemplo é a pista onde a gente tem a Copa do Mundo esse ano, né, de 9 meses. Que é uma pista plástica, você tem algumas rochas, você tem algumas coisas, assim, tem alguns saltos, mas você vê que o índice de acidentes nessa pista é bem baixo. Você não vê muita gente se machucando, porque é relativamente bem construído. Ainda é um cross-country com muita exposição, muita rocha exposta, muita raiz e tal, mas é um circuito que eu considero super seguro, que proporciona disputa, proporciona plasticidade e que ainda é seguro. E aí, quando você vai, acho que isso ilustra bem assim, o panorama. Quando você compara com Albstadt, na Alemanha, é um circuito que talvez tenha menos risco, menos dificuldade técnica, perdão. Mas quando você olha as provas, historicamente, desde o primeiro ano lá, que acho que foi 2013, se eu não me engano, é uma das pistas que tem mais acidente, porque as curvas têm menos apoio, é um circuito com muita gravidade, alguns trechos muito retos, muito íngremes. Então, enfim, não seleciona, não julga quem é realmente técnico e gera mais quedas e expõe os atletas a um risco maior. Então, acho que, falando de Copa do Mundo, isso ilustraria bem, essas duas pistas, ilustraria bem o que é perigo, né, e o que é dificuldade técnica. Que interessante isso. Existe uma escola internacional estudando isso, propondo isso de forma mais profissional, como você mesmo se coloca? Eu conversei com o Rogerinho, que foi quem desenhou a pista da Rio 2016, e ele falou muito dessa
dessa intenção dele. E a gente também conhece a formação da IMBA, né, que seria de técnicas de construção de bike parks e tudo mais. Você tem visto uma evolução dessa compreensão e desses projetos de trilhas que atraiam o iniciante, o intermediário e que evolua para um XCO de qualidade para todos? Sim, enxergo tanto a nível internacional quanto a nível nacional, que é um momento que eu, pelo menos nos meus 20 e poucos anos aí de mountain bike, percebo que a cultura do builder, né, do trail building, tá explodindo no país. Isso, enfim, acho que traz uma experiência de muitos erros e acertos também, né? Acho que a engenharia de pista ela tá vindo muito mais agora de uma aproximação dos mundos do BMX, né? Dos construtores de pump track que estão indo muito estão se comunicando muito com o universo do mountain bike, que é a engenharia de pista mais geométrica mesmo, né? Aquela coisa do raio de curva, a altura de curva, se você está saindo de uma altura, quantos metros você precisa de recepção. E aí é uma construção que ela fica cada vez mais plástica, porém ela fica cada vez mais segura. E acho que esse é o ponto que a gente ainda tem pouca informação. E a gente está trabalhando com terreno natural, né? Então você não vai entrar na mata com um trator, sabe? É trabalho na mão. E às vezes você levantar um terreno 1 metro, que seja, são alguns carrinhos de mão. Você passar isso numa mata, subir, obviamente, geralmente, né, com aclive, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito artesanal, quase, assim. Mas eu vejo que a gente, né, o esporte, quando eu falo a gente, o esporte, está aprendendo cada vez mais a como fazer isso. Mas a gente está atrás, isso eu não nego, sabe? Nosso nível de segurança comparado com a plasticidade que a gente quer entregar, tá desequiparado, sabe? Tá em desequilíbrio. Vamos falar de calendário. Bom, calendário com algumas alterações, né? Acho que agora a gente realmente tem um norte a seguir. Temos uma Copa do Mundo super reduzida, com 2 provas somente, e seguido já pelo Campeonato Mundial na Áustria. E aí, com uma semana de intervalo, a gente tem o Campeonato Mundial de Maratona. Vamos falar da tua super nova bicicleta? Quais foram os últimos ajustes finos que você fez nessa sua super nova Scapel tua? No último mês, o que eu mais investi foi no ajuste interno de suspensões. Continuei, né, no processo de adaptação à bike, de extração de performance do equipamento. E aí eu vi que ainda tinha margem para eu otimizar ali, né, melhorar o meu setup de suspensão. Então, no último mês eu fiz algumas pequenas alterações nessa área, e agora eu retornando para a Europa é quando eu tento trabalhar mais algumas outras áreas, principalmente com rodas e pneus, que a gente tem alguns equipamentos novos. A bicicleta nova era muito rápida descendo, né? Então, alguns equipamentos que antes atendiam a velocidade começaram a ficar limitados demais, né? Começaram a limitar a bike. Então, a gente teve que mudar composto de pneu, teve que mudar bitola de pneu, bitola de aro, todas essas coisas, porque, enfim, a velocidade de pilotagem foi aumentando e aí já não dava para utilizar o mesmo equipamento. Então, essa parte agora é onde a gente se encontra, enfim, bons problemas a serem solucionados. Problemas bons, hein, Avancini? Mais velocidade. Como é que está sendo a sua adaptação para descer com mais velocidade, que já não era fraca antes? Vocês estão... Aquilo que você descreveu, você nessa nova bicicleta, você não percebeu que você estava sendo mais veloz, porque ela estava te colocou o teu limite mais à frente, o limite da bicicleta mais à frente, e você se sentiu, entre aspas, mais confortável. Como é que está sendo essa preparação para não perder a mão, Avancini? Pois a gente tem que respeitar sempre muito a percepção e a pilotagem. Eu sempre gosto de trabalhar de uma forma muito progressiva, né? Eu não gosto de sair quebrando limites. Acho que tem que ser uma coisa que você tem que expandir muito aos poucos e ter muita consciência do que você está fazendo, né?
eu sempre tive a sensação de que eu estava entregando muito menos do que o que o equipamento conseguia absorver, e aos poucos eu fui equiparando isso. Eu acho que ainda dá para eu extrair mais da bicicleta ainda como um todo, mas eu acho que é um processo. Você tem que fazer isso de uma forma que o seu corpo absorva com naturalidade, né? Eu não posso querer chegar num evento e querer fazer alguma coisa que eu não faça nos treinos com um certo conforto, né? Ou com um certo controle. Então, no meu desenvolvimento com o equipamento, eu sempre respeito muito essa linha mesmo, né, de execução, de fazer as coisas passo a passo. E toda vez que eu dou um passo, eu tenho a necessidade de perceber que eu dominei aquilo. Só que o mais importante que eu vejo no cross country não é você se tornar super rápido, não é você ser muito capaz. É você estar no nível dos melhores. Você não precisa nem estar mais rápido do que eles nas descidas, mas você precisa ter mais controle e mais conforto. Porque onde você vai ganhar a corrida é não perdendo na descida, é não deixando o acúmulo de fadiga acontecer durante as descidas. Então, basicamente, você vai ter uma descida lá longa numa Copa do Mundo de talvez 30 segundos. Se você faz em 30 e outro cara está fazendo em 29,8, ok, então tem uma pequena diferença. Mas se esse cara chegou no topo a 180 batimentos e abaixou para 175, você chegou a 180 e abaixou para 170, é isso que vai fazer você ganhar a corrida. Então, não é necessariamente ser mais rápido, você precisa ser eficiente no cross-country olímpico. Eu preciso ter cada vez mais controle e conforto. Acho que esse é o ponto principal. Assim, é isso que eu busco na minha pilotagem e é isso que eu venho alcançando cada vez mais. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo. Siga-nos lá no Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E também faço um convite para você me seguir nas minhas redes pessoais. Logo mais, aqui no Bike é Legal, você vai acompanhar algumas matérias que fizemos a respeito de construção de pistas pelos próprios ciclistas, aqui na região de São Paulo. Valeu? Tchau!